Bom dia a todos e todas. Estamos dando início ao nosso terceiro workshop referente à trilha de capacitação da jornada rumo à COP30, uma parceria entre Ambima, CNSEG e Febraban. Meu nome é Cíntia, eu sou gerente de sustentabilidade da Febraban e hoje eu vou moderar esse painel aqui, esse workshop com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de dar início aos nossos painelistas, eu gostaria de passar só alguns recadinhos de ordem prática. É, Primeiramente, esse workshop está sendo gravado, então vocês vão ver aí a mensagem na telinha. Também, ao longo das apresentações, vocês podem ir fazendo as perguntas. Tem um campo específico para perguntas e respostas, aparece aí para vocês como P e R. Se puderem mandar por ali ao invés do chat, fica mais fácil da gente controlar por aqui e organizando as perguntas para cada um dos palestrantes. E para dar início, eu gostaria de convidar a Amanda da Ambima para fazer a nossa fala institucional. Amanda, com você. Oi, pessoal, bom dia. Em nome da Ambima e acho que de todos os demais parceiros, queria agradecer a presença de todos. Acho que o tema desse terceiro workshop, né, vocês têm acompanhado até aqui, ele é bem importante, bem relevante, acho que não só para o contexto, né, das gestoras de ativos, mas também para todos os outros setores aqui do mercado financeiro. Eu acho que ele é um grande passo, né, para entendimento em relação a riscos climáticos, então a mensuração das emissões de portfólio é um grande passo para entender, né, a questão do risco climático e também para desenhar as estratégias de descarbonização dos portfólios. Então, acho que o encontro de hoje vai ser bem rico. Eu queria agradecer mais uma vez a todas as palestrantes e os palestrantes que estão aqui hoje, a PICAF, que já é uma parceira aqui da Ambima, né? A gente já tem conduzido alguns workshops com eles. Vivi da Porto, que vai trazer uma visão das três linhas, né? O olhar da mensuração nas três linhas. Daphne e Arthur do BB, obrigada também por trazer esse case que a gente sabe que não é fácil, né, no tamanho do bebê. Mas é isso, gente. Obrigada e um excelente workshop para vocês. Obrigada, Amanda. Pedro da CNSEG, por favor, sua fala. Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Pedro Werneck, eu sou gerente de sustentabilidade aqui da Confederação Nacional das Seguradoras. Acho que em nome da CNSEG, queria dizer que é um prazer aqui para a gente apoiar essa iniciativa da jornada rumo à COP30, ao lado da Ambima, Febraban. A nossa intenção é elevar o nível de conhecimento sobre conceitos fundamentais sobre sustentabilidade e clima para as nossas associadas, engajar, né, os representantes das empresas, né, nesses temas para que eles exerçam maior protagonismo, principalmente em um ano de alta visibilidade aí no Brasil por conta da COP30. A intenção aqui hoje é furar a bolha. Acho que quem trabalha com sustentabilidade durante muito tempo percebeu que muitas vezes a gente catequizava quem já era catequizado, né? Então, a intenção aqui hoje é expandir esse tema, como ele é relevante para a estratégia, como ele é relevante em termos de trazer valor para os negócios, né, para as outras áreas das empresas. Esse terceiro workshop de emissões de portfólio, ele é particularmente relevante aqui para o setor de seguros, especialmente em razão as emissões de escopo 3, né, as emissões, em especial ainda as emissões seguradas, porque numa leitura que a gente tem aqui do setor, a gente entende que é preciso estimular empresas a compreenderem como é que o tema se conecta com uma estratégia corporativa da companhia, não só uma estratégia de sustentabilidade. Então, a usarem a metodologia, a estressarem a metodologia, isso é importante para a gente chegar no nível de aperfeiçoamento que só assim a gente consegue ir ajustando, né, essas regras, as especificidades dos negócios de cada uma. Então é importante, especialmente por conta disso. Tá? Eu agradeço aqui os panelistas que aceitaram o nosso convite para contarem um pouco dos cases de vocês. Aproveitem o evento, ficamos à disposição aí numa trilha de outros workshops que tem pela frente.
Obrigada, Pedro. E também, em nome da Febraban, eu gostaria de reforçar a importância do papel dos bancos também, tanto para a identificação quanto para a redução das emissões financiadas. O uso dos frameworks internacionais nos ajuda bastante no mapeamento, na identificação, na mensuração. Aqui a gente tem feito um grande esforço coletivo também para trabalhar toda a questão de dados, que a gente sabe que é um desafio, a gente depende dos dados do cliente, da economia real para fazer uma mensuração mais adequada possível. Toda a nossa parceria com a Picaf também nesse processo que tem nos ajudado bastante nas identificações. Então, para a gente, esse tema também é de extrema importância, ainda mais nesse ano que a gente tem feito um grande esforço coletivo também. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo. O nosso workshop vai ser dividido em duas partes, sendo esse primeiro momento um pouco mais teórico e conceitual, a nossa pílula de conhecimento com a apresentação da Madalena do Picaf, e num segundo momento a gente passa para os cases práticos, tanto da Porto quanto do Banco do Brasil, BBA7 também. Tá bom, pessoal? Um bom evento para vocês. Vão mandando as perguntas, por favor, aí pelo campo de perguntas e respostas. E Madalena, passo a palavra para você. Fica à vontade para compartilhar a sua tela diretamente. Qualquer coisa, vai nos avisando por aqui. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Cíntia. Eu vou já partilhando os slides enquanto fica a pensar. Mas antes de mais, eu também queria agradecer à Febraban, CNSEG e Ambima. É ótimo ver tanta gente no mesmo espaço a discutir emissões financiadas e emissões dos portfólios e ter a oportunidade de representar um bocadinho a Picaf. O meu nome é Madalena, eu lidero o capítulo brasileiro que nós temos dentro da Picaf. Sou portuguesa, vivo na Holanda, mas trabalho com instituições do Brasil. E tem sido um processo incrível. Como sabes, o capítulo brasileiro já há mais de um ano. Era algo que quando eu uni-me à Picaf não tínhamos. E temos feito bastante trabalho com a Ambima, com a Febraban, com todos os membros. E tem sido um progresso bastante ótimo de ver. Eu queria começar um bocadinho a falar o porquê de termos discutido emissões dos portfólios, começar assim com um bocadinho de introdução, mas vou-me focar um bocadinho mais na parte prática de fórmula, como iniciar o cálculo das emissões. E claro, vamos ver dois casos práticos que eu acho que é ótimo para acompanhar a teoria, não ser só tão teórico de eu só falar é assim que se faz, mas aprender mesmo, ok, as instituições que já fizeram o cálculo, como foi o processo, o que é que aprenderam, etc. Mas para começar, eu acho que este ano tem sido uma oportunidade ótima e tenho visto imenso avanço no Brasil. Né? Temos o PRI in person e a COP que vão acontecer no Brasil este ano. Sinto que tem havido muito foco na região e eu acho que também vem uma oportunidade de posicionar o Brasil como um grande player neste espaço de emissões sustentáveis, finanças sustentáveis e virado para a sustentabilidade. Nós vemos nos vários tópicos discutidos este ano na COP revisar e aumentar os compromissos das reduções das emissões, promover o financiamento climático, para apoiar os países em desenvolvimento, incentivar a transição para soluções de baixo carbono. E tudo isto está muito ligado a cálculo de emissões, entender qual é o meu impacto climático hoje, para eu poder tomar decisões e desenvolver estratégias para diminuir essas emissões. E o porquê ser tão importante falarmos disto para instituições financeiras, quando olhamos para assim, a pegada total de uma instituição, estas emissões dos portfólios é uma categoria no meio de várias, quando falamos de escopo 3, mas acaba por ser a maior. Quando olhamos para reportes de instituições, eu vejo 90, 95% ou até mais destas emissões representam a pegada total de uma instituição. Daí ser tão importante entender quanto é que eu estou a emitir para poder desenvolver as minhas estratégias para reduzir o meu impacto. E é aí que a PICAF entra. PICAF significa Partnership for Carbon Accounting Financials. Então o nosso foco é mesmo desenvolver as metodologias e ensinar e ajudar as instituições financeiras a calcularem e a divulgarem as emissões. Aqui, para dar um bocadinho de visão, né, nós falamos sempre na PICAF esta frase de o que é medido é gerido.
E que eu estava a explicar um bocadinho, se eu quero diminuir as minhas emissões, descarbonizar, quero definir metas, planos de transição, etc., nada pode acontecer sem vir o primeiro passo da medição. Eu tenho que saber qual é que é o meu impacto hoje para poder depois desenvolver as minhas estratégias. E aí é que a PICAF entra. Nós trabalhamos e desenvolvemos as metodologias, vamos sempre aumentando a cobertura do nosso standard, desenvolvemos recursos para ajudar as instituições a chegarem a esse ponto, para terem a divulgação, aumentar a transparência e o compromisso das instituições globalmente e depois ver esse processo de descarbonização. Para além um bocadinho de falar de descarbonização, eu acho que também medir as emissões dos portfólios acaba por ser importante por vários fatores e alinhado com várias outras partes de uma jornada de sustentabilidade da instituição. Por exemplo, pressão dos stakeholders e alinhamento com objetivos de sustentabilidade, não só para descarbonizar, mas cada vez mais eu tenho que divulgar este tipo de emissões. Nós vemos reguladores, clientes, sociedade em geral a pedir este tipo de informação para criar transparência no mercado, também demonstrar compromisso de uma instituição de acordo com o seu impacto e com os seus objetivos de sustentabilidade. Importante também para a gestão de riscos climáticos, identificar hotspots de carbono, ou seja, ao quantificar as emissões dos portfólios, é possível identificar quais é que são os setores ou os clientes que têm maior intensidade de carbono. Isso ajuda-me depois a perceber onde é que eu me devo focar, onde é que está o maior risco no meu portfólio e depois desenvolver uma estratégia para gerir esse risco. Também vem um bocadinho a parte de engajamento, sustentabilidade, né? Ter esta medição das emissões é o ponto de partida para o diálogo com os clientes, para saber com que clientes é que eu vou engajar, saber, ok, tenho um cliente que está relacionado com muitas emissões no portfólio, como é que podemos diminuir isso? Como é que podemos trabalhar juntos? E ao eles diminuírem as emissões, também vai indiretamente diminuir as emissões dos portfólios da instituição. E depois, claro, promover investimentos responsáveis e começar a investir e tomar decisões, crédito e investimento que adotem critérios de ESG, e investimentos de baixo carbono que também vão diminuir as emissões financiadas da instituição. Para finalizar um bocadinho, eu falei deste capítulo brasileiro que nós temos na PICAF. A PICAF é uma iniciativa global, nós já temos mais de 600 signatários, mas nós fazemos a implementação regional, porque sabemos, né, há várias características e diferenças de país para país, dados disponíveis, tipos de investimentos que são feitos e comuns em cada região. Então criamos estes capítulos regionais e nacionais, temos vários globalmente, para trabalharmos este tópico de emissões de portfólios. O objetivo é mesmo atender a quaisquer necessidades e eu trabalho para ajudar os nossos signatários com as questões técnicas, criar um espaço para discutirmos desafios, metodologias, partilhar experiências. Eu acho que é ótimo, quando eu penso no nosso capítulo, penso em colaboração. Temos todos o mesmo objetivo, queremos melhorar os dados do nosso portfólio e queremos diminuir as nossas emissões, queremos calcular o máximo do nosso portfólio. Como é que podemos fazer isso junto? E isso tem sido o progresso que temos feito no capítulo, né? Temos trabalhado, por exemplo, muito com a FEBRABAN para chegar a esse ponto. Depois, focado mais como é que eu vou calcular as emissões dos portfólios, e como é que eu chego a esse ponto. Na PICAF, nós temos as metodologias, temos este standard, que está dividido em 3 partes. Temos parte A, as emissões financiadas, provavelmente é o termo que ouvem mais vezes. Eu diria que é de longe o standard mais utilizado, por onde a maioria das instituições financeiras começam, né? Começam por medir as emissões financiadas. E aqui é mesmo os investimentos e as dívidas, por exemplo, de uma instituição,
nós chamamos as emissões financiadas, e agora o Standard inclui 7 classes de ativos. Esta lista que tem na direita do slide, por exemplo, ações listadas, financiamento de projetos, empréstimos corporativos, etc. E no Standard cada parte tem a sua metodologia. Acaba por ser sempre a mesma ideia. Eu hei de mostrar a fórmula que nós utilizamos para medir as emissões, mas claro, cada tipo de investimento tem as suas características, e é necessário tipos de informações diferentes para medir a emissão de cada uma. Mas isto são as 7 classes de ativos que temos agora e vamos sempre trabalhando para aumentar e desenvolver novas metodologias. E depois temos a parte B e a C das emissões facilitadas e associadas a seguros, que eu também hei de explicar em mais detalhe, começando pela parte de emissões facilitadas. Este é uma nova parte do Standard que nós temos, foi lançada no final de 2023. Também havia muita necessidade e já trabalhávamos em desenvolver as metodologias há muitos anos antes de lançarmos o Standard. E quando falamos em emissões facilitadas, são as emissões associadas a atividades de intermediação realizadas por instituições financeiras, olhando para os mercados de capitais. Ou seja, não é uma instituição investir diretamente numa empresa, por exemplo, mas temos uma instituição que facilita as atividades do mercado de capitais, por exemplo, a emissão de um agora falta uma palavra em português, mas de uma share, por exemplo, né? É mais, quando pensamos em emissões facilitadas, é um serviço prestado pela instituição, é uma relação mais de intermediação em vez de um investimento direto. O que a PICAF diz é que devem ser contabilizadas no ano em que decorre a facilitação, com base nas emissões que são reportadas pela entidade emissora. Também um bocadinho a mesma ideia das emissões financiadas, mas aqui o fator de atribuição acaba por ser um bocadinho diferente, por a natureza de facilitação destas transações do mercado de capitais também serem diferentes. E olhando para as emissões associadas a seguros, eu acho que também é bastante fácil de entender, né? As emissões que são geridas pelas atividades de seguros, especificamente para estas linhas que nós temos no slide, mais focado em seguros comerciais, por exemplo, crédito comercial ou motor comercial, e temos linhas de motor pessoais. Esta é a primeira edição da parte C, das emissões associadas a seguros. Por exemplo, a parte A, que nós temos agora pública, já é a segunda versão. Mas agora, no final do ano, vamos lançar uma nova versão da parte A e da parte C. Ou seja, vamos incluir novas linhas. Temos estado já há 2 anos com grupos de trabalho a desenvolver novas metodologias, porque, de facto, quem desenvolve o standard da PICAF são os nossos signatários. É para instituições financeiras, feito por instituições financeiras, e temos estado este ano todo a desenvolver as metodologias. Por isso, no final do ano, vamos ter novas classes de ativos para a parte A e para a parte C. Fica aqui também para mencionar que esta lista há de crescer no final do ano. E para mencionar também, focando um bocadinho mais em financiadas e emissões associadas a seguros hoje, há um bocadinho uma diferença, né? A relação que um banco, por exemplo, ou uma seguradora tem com o cliente é diferente. E nós temos estes princípios que cada um menciona. Nós, nas emissões financiadas, nós falamos follow the money, que é entender quem é que está a receber mesmo o financiamento, para entender quais é que são as emissões que estão a ser emitidas deste financiamento. Nas emissões associadas a seguros, nós dizemos follow the risk. O follow the risk é mesmo pensar quem o impacto climático está ligado à exposição de risco associada pela seguradora. Por isso é pensar, ok, quem é que tem o risco associado com este seguro, essa pessoa é que deve calcular as emissões da atividade no seu portfólio. E o porquê termos esta diferença, né? São 2 tipos de investimento ou de financiamento de natureza diferente,
o risco associado também é diferente. Então temos estes dois princípios para ajudar a criar assim, um cálculo que seja mais representante, um cálculo que tenha mais confiança no que estamos a divulgar. Olhando então para a fórmula, nós, quando falamos, primeiro começando por emissões financiadas, a fórmula é sempre a mesma ideia. Nós temos um fator de atribuição e multiplicamos pelas emissões da empresa ou do projeto, por exemplo. O fator de atribuição mostra qual é a contribuição da instituição financeira nas emissões do investido, ou seja, qual é a percentagem das emissões totais desta empresa que são atribuídas à instituição. E como fazemos isto? Dividimos sempre o saldo devedor a dividir pelo, dizemos, o tamanho da empresa. Se for uma empresa pública, nós dividimos por IVIC. Tô sabendo. IVIC significa Enterprise Value Including Cash. Quando é uma empresa privada, não temos o IVIC, dividimos pelo capital e a dívida total da empresa. E com este cálculo vamos ter uma percentagem que multiplicamos pelas emissões totais da empresa para nos ajudar a ter o nosso total de emissões financiadas especificamente para este financiamento. Depois vem a parte das emissões da empresa. No Standard, por exemplo, vários já viram e utilizam o Standard. Para cada classe de ativo nós temos uma tabela de dados que explica que tipos de dados diferentes eu posso utilizar para as minhas emissões financiadas e para calcular as emissões da empresa. E aqui está sumarizado os 3 tipos diferentes. Temos as emissões reportadas. Isto seria o caso perfeito, né? Uma empresa já mede as suas emissões, faz o seu cálculo internamente e diz-me publicamente ou por engajamento internamente, isto foi as minhas emissões neste ano. Nós tiramos esse valor, multiplicamos pelo fator de atribuição e temos as emissões financiadas. O problema é que ainda há muitas empresas hoje em dia que não fazem este cálculo, então nós temos que utilizar outros tipos de informação para nos ajudar a entender qual é que é as emissões da empresa que eu estou a financiar. E aí vêm estas estimações. Posso estimar baseado em atividade física, por exemplo, o consumo energético de uma empresa num ano, ou então posso utilizar baseado em atividade económica. Claro que se utilizarmos estas opções, a 1 seria a melhor opção, depois a opção 2, a opção 3, não quer dizer a pior opção, mas se calhar a que vai nos dar um cálculo com menor precisão, que é baseada em atividade económica. Por exemplo, a receita da empresa num ano, que normalmente este tipo de informação já é muito mais fácil de encontrar e acaba por ser o tipo de informação que a maioria das instituições financeiras têm que utilizar para calcular as emissões da empresa. Falando em emissões associadas a seguros, a fórmula, a mesma ideia, o fator de atribuição multiplicado pelas emissões. Para estimar as emissões, aqui é a mesma ideia, também os 3 tipos diferentes de dados que temos. Aqui o fator de atribuição é um bocadinho diferente, como eu disse, pela natureza dos seguros. Para seguros comerciais é o prémio do seguro a dividir pela receita do cliente. E para as linhas de motor pessoais, no Standard, eles dão 2 opções diferentes de um fator de atribuição. Temos um fator de atribuição global, que é este primeiro que vem do prémio total da indústria de setores de linha de negócio de automóveis, a dividir para o custo total associado à posse de todos os veículos no setor. Isto é algo que a Capicaf calcula, eu posso dizer já, e o valor é público, 6,99. É o que a Capicaf recomenda utilizar. Por várias razões, os signatários ou instituições não podem utilizar este fator global e calculam o seu específico ao seu portfólio. Olhando um bocadinho também para dados, como eu mencionei primeiro, temos aquela opção número 3, atividade económica. No Standard diz o score, é um score 5 ou um score 4 mais baixo. E se calhar instituições pensam, eu não tenho bons dados, não tenho dados suficientes para iniciar o meu cálculo,
então não vou fazer, mas nós dizemos sempre que as limitações de dados não devem impedir iniciar o cálculo, né? Mesmo instituições muito avançadas que já fazem o cálculo há vários anos, também usam Score 4 e Score 5, usam atividade económica. E isto é um trabalho que vamos fazer ao longo dos anos, né? Cada vez mais vamos ver empresas a divulgar as emissões. Estamos a trabalhar no capítulo do Brasil, na PICAV, como é que podemos melhorar os dados do Brasil. E à medida que vamos fazer o cálculo anual, vamos tentando também trabalhar na melhoria da minha qualidade dos dados que eu estou a utilizar. Mas não deixa de ser, vou começar, nem que seja uma parte pequena do meu portfólio, mesmo usando se calhar dados de mais baixa qualidade, ajuda-me a perceber como é que está o meu portfólio, já ajuda a perceber os hotspots e depois vou melhorando. Por isso, só para não desentivar sim, que não comecem o cálculo ou que tenham medo de fazer o cálculo porque há poucos dados. É um trabalho que vamos tendo anualmente, é um problema que todos os signatários têm, todas as instituições, eu diria. É sempre muito popular o tópico de dados, mas é algo que vamos trabalhando. E só para finalizar, para ver assim um bocadinho como é que funciona o cálculo, eu sei que depois vamos ouvir uma parte mais prática, mas mostrar como seria assim um caso bastante simples, mas para terem ideia. Isto para emissões financiadas. Nós temos um banco que dá um empréstimo corporativo à Coca-Cola, por exemplo. Este empréstimo tem um valor de 15 bilhões de dólares e a Coca-Cola é uma empresa pública, então nós precisamos do IVEC da empresa. Também vamos nos sistemas financeiros procurar esse tipo de informação e temos o IVEC da Coca-Cola, 331 bilhões de dólares. Com isto, temos o nosso fator de atribuição, né? Multiplicamos ou dividimos um pelo outro, que nos dá 4,5%. Isto significa que 4,5% das emissões da Coca-Cola são atribuídas ao banco. O que depois precisamos é das emissões da Coca-Cola e temos as tais 3 opções que eu falei. Por exemplo, se ela divulgasse as suas emissões fossem 50 milhões de toneladas de CO2, ótimo, eu multiplico isso pelo meu fator de atribuição que eu calculei, que nos dá 2,25 milhões de toneladas. Se eu não tivesse esse tipo de informação, eu veria, ok, será que consigo alguma informação sobre a atividade física da empresa? Neste caso, por exemplo, sabemos que ela produziu num ano 100 mil toneladas de Coca-Cola, né? Tudo números fictícios. E quando temos este tipo de informação, precisamos de um fator de emissão. O que este fator nos vai dizer é, em média, uma empresa neste setor ou nesta região vai emitir, neste exemplo, 0,49 toneladas de CO2 por tonelada de Coca-Cola produzida. Com essa informação, ajuda-me já a estimar quais é que foram as emissões totais no ano da empresa. Eu tenho esse valor, calculo pelo meu fator de atribuição e calculo as minhas emissões financiadas. Se tivermos que utilizar informação económica, temos a receita, neste caso 100 milhões de dólares, e busco um fator de emissão para a receita, que me diz esta empresa uma empresa deste tipo emite 0,51 toneladas de CO2 por cada milhão de dólares de receita. Se eu multiplicar este 0,51 pela receita total da empresa, eu tenho a minha estimativa das emissões totais da empresa num ano. E aí multiplicaria também pelo fator de atribuição. Isto, né, nós falamos de fatores de emissão e se calhar vários conhecem o tema, o conceito, se calhar outros não. Nós na PICAV temos uma base de dados, eu diria que é o recurso mais utilizado e mais importante para todos os nossos signatários. Como eu disse, o tópico de dados é sempre o mais importante, o mais discutido dentro da PICAV, e nós temos estes fatores de emissão para todas as classes de ativos, para emissões financiadas, facilitadas e associadas a seguros, para várias regiões diferentes. Por exemplo, temos fatores específicos para o Brasil, para setores diferentes, mesmo para ajudar os nossos signatários com esse cálculo, sabendo que a disponibilidade dos dados é baixa e pode ser um grande processo estar a colecionar dados e fatores de emissão de bases diferentes.
Então nós criamos esta base de dados que é atualizada 2 vezes por ano para os nossos signatários terem assim um espaço já onde buscar os meus fatores de emissão para depois ajudar nas minhas estimativas e calcular as emissões financiadas. E sim, muito rápido, só para resumir um bocadinho o que eu falei, né? PCAF é a metodologia, é o padrão global de contabilidade das emissões associadas aos portfólios, é o utilizado globalmente, estamos alinhados com o Greenhouse Gas Protocol, mas vamos mais detalhados de como fazer o cálculo. Medir este tipo de emissões é importante porque é o primeiro passo na jornada de descarbonização. Nós na PCAF o foco é ajudar e apoiar, ensinar os signatários e instituições globalmente como fazendo este cálculo, conectá-las, manter as nuances locais, desenvolver as ferramentas para ajudar, como por exemplo o database. E sim, fica aqui, né? Temos já 15 signatários, se quiserem fazer parte, ou se tiverem questões, mesmo depois, eu sei que temos tempo para Q&A, mas também se houver questões que venham depois da apresentação ou quiserem falar pessoalmente, fica aqui o meu e-mail. E passo de volta à Cíntia para ouvir os nossos casos também mais práticos. Muito obrigada, Madalena. Uma ótima explicação, porque em 20 minutos para um assunto tão complexo como esse, né? Mas eu acho que deu para mostrar bem como que funciona, como que é a norma, como que é o passo a passo para as empresas que ainda estão iniciando esse processo. É complicado, mas não é impossível, né? Então, acho que vale reforçar todo esse trabalho que o PICAF tem feito, tanto com os grupos de trabalho sobre a metodologia, quanto o banco de dados, para os entendimentos de premissas, são super importantes para que vocês acompanhem de fato e as organizações passem a incorporar isso cada vez mais. Porque aqui no Brasil, né, as companhias de capital aberto, no caso dos bancos, tem a resolução do Banco Central, as companhias abertas têm a resolução da CVM sobre a IFRS, principalmente a S2, tem uma forte relação com esse tipo de informação. Então, quanto antes a gente começar a se preparar, melhor. Por isso que esse é um tema tão importante para a gente. Tem algumas perguntinhas já chegando, mas só para reforçar para o pessoal que a gente vai guardar todas para o final. Aí eu volto com você depois, Madalena, com algumas perguntinhas aqui do chat. E agora, depois de toda essa parte que a Madalena trouxe, vamos para os casos do nosso pessoal para ajudar a exemplificar ainda mais toda essa metodologia aqui. Viviane, passo para você, fica à vontade para compartilhar a sua tela também. Vou compartilhando enquanto vai carregando. Para mim aparece que já compartilhou. Já está sim, Compartilhou? Vivi. Já. Tá bom. Mas agradecer o convite também de CNSEG, Ambima e Febraban. Acho que é um prazer e super pertinente essa primeira apresentação da Madalena. A gente vem conversando, já tivemos algumas conversas, né, Madalena, esse ano. Tive a oportunidade de apresentar um pouco do que a gente fez aqui e os principais desafios e qual que é a necessidade e o interesse que a gente tem em se aproximar cada vez mais da PICAF, por exemplo, do ponto de vista de metodologia. Só me apresentando, então, sou Viviane, venho liderando a agenda de sustentabilidade e diversidade aqui na Porto, e o ano passado a gente fez um processo bem, acho que intenso e extenso, com uma consultoria específica para fazer todo esse processo, que acho que nos primeiros slides ali da Madalena, ela mencionou qual que é o caminho, na verdade, que a gente trilha do ponto de vista de pensar numa estratégia de descarbonização. E a gente, o ano passado e o iniciozinho desse ano, a gente percorreu esse caminho. Então, é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Deixa eu só... Pronto, deixa eu colocar o meu pointer aqui, que às vezes fica mais fácil. Então, assim, acho que já tinha lá na apresentação da Madalena, eu vou passar provavelmente os primeiros slides aqui um pouco mais rápido, mas a gente fez todo esse processo e principalmente este primeiro processo de identificação das nossas emissões. Acho que a Porto, a gente já fazia o inventário de gases de efeito estufa, mas foi a primeira vez que a gente, de fato, incorporou o Scope 3 e principalmente utilizou a metodologia do PICAF
a categoria 15, e aí eu acho que, como já foi mencionado, na categoria 15 a gente utilizou as duas metodologias, né, tanto para a parte financiada quanto para a parte segurada, que eu acho que eu vou focar um pouco mais nessa parte na minha apresentação, porque vem a apresentação na sequência do Arthur aí para falar do BB. E a gente entende que, de fato, esse foi o primeiro passo para conseguir, lá no final das contas, conseguir pensar numa estratégia. Ainda que a gente não tenha uma estratégia definida pensando na categoria 15, exatamente pelos desafios da própria metodologia e a complexidade de pensar em descarbonização nesse sentido. Vou passar esse slide também, que eu acredito que seja de conhecimento da maioria aqui, mas é a explicação dos 3 escopos. E aí aqui eu já foco um pouco mais de quais foram os achados, né? Quais foram os números que surgiram na Porto. E aí na apresentação da Madalena, também vou mencionar bastante sua apresentação, viu, Madalena? Ela menciona que ali dos dados, e acho que eram os dados do CDP, que 95% eram as informações atreladas no escopo 3. E no caso da Porto, na verdade, é 99,94%, ou seja, praticamente a nossa pegada de carbono ela está no escopo 3, e dentro do escopo 3, 63% é exatamente a categoria 15. Para mim, acho que não mencionei, né? Eu fiz a minha carreira toda na área de sustentabilidade, atuando na economia real. Então, além disso, eu acho que tem toda uma dificuldade, uma curva de aprendizagem, tanto da empresa, no uso da metodologia, mas para mim especificamente, porque acho que é um universo muito diferente, né? E assim, a gente fala da questão de engajamento quando a gente olha para o Scope 3, mas existe um engajamento quando a gente olha o que não é economia real, ele é muito mais complexo de ser feito. Aí aqui a gente faz uma separação, num primeiro momento, pensando no processo de planejamento estratégico de descarbonização da Porto, a gente fez um caminho, e até na contratação da consultoria, a gente quase que contratou 2 produtos distintos. Então, a gente contratou um específico para pensar num processo ou num planejamento estratégico de descarbonização para os 3 escopos, e o escopo 3 excluindo a categoria 15, e um outro produto específico só para a categoria 15. Então, aqui, os números, né, a gente foi exatamente olhar quais eram os hotspots. Então, quando a gente olha para os 3 escopos, excluindo a categoria 15, a gente tem um desafio aqui, que 61% das nossas emissões do escopo 1, e imagino que seja a realidade de praticamente todos aqui no encontro, que é a utilização de ar-condicionado e geradores, né? O escopo 3, o consumo de energia. E no nosso caso, e para mim também foi uma surpresa, quando a gente olha para o escopo 3, tem a categoria 1, que é a aquisição, né, de bens e serviços adquiridos, e no nosso caso aqui, muito especificamente, olhando para compra de peças para reparação de automóveis sinistrados, mas também o uso de combustível da frota, dos guinchos, da frota leve. Só que quando a gente olha o que de fato no escopo 3, excluindo a categoria 15, é o mais relevante, é a categoria 11, que é o uso de produtos vendidos. E aí, no nosso caso, muito forte a atuação da Renova. A gente tem a Renova na Porto, e para quem não conhece a Renova, é uma unidade de negócio da Porto que a gente trabalha a economia circular, e a gente faz a desmontagem de carros sinistrados, e a venda dos itens ali, né, em boas condições de uso, para dar uma maior vida útil desses produtos, além de um projeto que a gente tem, de um processo que a gente tem de economia circular na parte de ramos elementares, que é a coleta de itens sinistrados como geladeira, micro-ondas, televisão e assim por diante. E a gente também dá uma tratativa nesses bens e revende esses bens. E aí, eu me lembro dessa conversa, inclusive com o Pedro, porque é uma questão complexa, porque, por um lado, tem um aspecto sustentável, que é eu aumentar a vida útil daquele produto, ao invés de eu pegar um carro sinistrado, né, e a vida útil dele parar por ali, independente se tem peças ali ainda em bom estado,
Eu, na verdade, estou prolongando a vida, mas a partir do momento em que eu prolongo a vida, isso aumenta a minha pegada de carbono quando eu olho para essa categoria 11. Então, tem, assim, sinceramente, particularmente, para mim tem um desconforto com relação a essa categoria 15, porque eu gostaria de pensar outras formas, inclusive, para a gente poder dar a tratativa, que tipo de cálculo que poderia ser feito, especificamente quando eu estou falando da venda de bens de segunda mão, vamos assim dizer, tá? Então, eu vejo aqui um desafio com relação ao número, mas eu também vejo uma oportunidade de melhoria na metodologia, ainda excluindo a categoria 15. Então, aqui são os nossos desafios, né? Utilizar os dados primários da categoria 1, aqui a gente utilizou o SPEND, como que a gente pode melhorar internamente a nossa gestão de dados para, consequentemente, melhorar aqui os nossos números. Especificamente na parte do uso de combustível, também na categoria 1, utilizar a litragem de combustível, aproveitando o relacionamento próximo que a gente tem com os nossos prestadores de serviço, né, tanto da frota de guincho quanto da frota leve, e como eu mencionei aqui, a revisão de premissas adotadas para a categoria 11. Quando a gente vai para o escopo 3, aqui está só a dimensão, na verdade, de todas as categorias que foram calculadas e os números absolutos delas. Quando a gente vai agora para a categoria 15, já tinha mencionado, né, a nossa categoria 15, ela representa 63% do total das emissões da Porto. Eu acho que não mencionei, né, como a gente fez esse estudo ano passado, a gente utilizou os dados de 2023. Esses foram os produtos calculados, que bate exatamente com a lista que a Madalena já tinha mencionado na apresentação anterior dela, falando ali de quais são os ativos, né? E eu fico bastante contente de que vai vir uma segunda versão e que provavelmente vai aumentar a lista desses ativos, porque é uma das questões que eu coloco como desafio e oportunidade, né? Como que, se eu estou pensando numa estratégia de descarbonização, numa estratégia de mudanças climáticas, isso tem a ver com a minha mudança de portfólio, seja uma mudança incremental, mas seja uma mudança disruptiva em produtos. Como que isso vai ser refletido no cálculo, né? E aí aqui os números absolutos e os percentuais, quando a gente olha para a categoria 15 específico, então, obviamente, a Asset tem a maior participação aqui, né, 65%, a seguradora com 30% e o Bank com um pouco menos de 4%. E é aqui a relação das emissões de intensidade econômica versus produtos. Não está na apresentação, mas a gente, obviamente, também, a partir do momento que você faz o cálculo, a gente tem um resultado daquele score ali com relação à qualidade dos dados, que também foi mencionado pela Madalena. Uma das recomendações, no final do processo, para o escopo 1, 2 e 3, excluindo a categoria 15, também foi contratado no trabalho que a gente fez com a Oi Carbon, que a gente tivesse uma meta de redução e que essa meta de redução minimamente estivesse atrelada ali ao SBTI. Então, a gente conseguiu fazer isso para o escopo 3, excluindo a categoria 15. Excluindo a categoria 15. Para a categoria 15, a gente não necessariamente chegou numa meta de redução, porque a gente ainda vem com o desafio de entender como vai ser esse processo de estruturação de descarbonização, mas a recomendação da Oi Carbon foi que a Oi Carbon foi a consultoria que a gente utilizou nesse processo. Foi que, para a categoria 15, o objetivo inicial fosse a gente melhorar o score da qualidade dos dados. Então, ao invés de a gente ter uma meta específica de redução das nossas emissões, que a gente tivesse uma meta atrelada à melhora da qualidade desses dados. Então, esse é o foco que a gente tem, pelo menos, para o próximo momento. Aqui foram as etapas, então a gente fez toda uma análise, e aí eu também pego um pouco da fala inicial do Pedro, quando ele fala que o objetivo desse encontro aqui é furar bolha, e de fato a gente teve que furar muitas bolhas, né? Eu acho que em vários momentos, ou dependendo do assunto, a área de sustentabilidade, ela fica uma área
ela pode ser uma área que fica um pouco ilhada, mas para fazer esse processo foi impossível fazer este processo sem conversar com muitas áreas de negócio e de toda a companhia. E aí que vieram os desafios, assim, e o primeiro grande desafio foi ter acesso a dados, principalmente porque a gente ia mexer com dados sensíveis, sejam dados sensíveis do ponto de vista de cliente, seja do ponto de vista de própria inteligência de negócio. Então, por exemplo, e aí aqui também resgatando um pouco da fala da Madalena, assim, acho que para começar, dificilmente a gente consegue começar com uma granularidade excepcional de dados, e esse foi o caso. Então, por exemplo, para a gente fazer o cálculo da parte segurada, a gente precisava ter informação, por exemplo, da parte de seguros de automóveis, né? Então, a gente precisa ter o dado de qual que é o bem segurado, qual que é o valor do prêmio e qual que é o valor do bem segurado, né? Idealmente, ter essa informação granular. Então, primeiro que internamente a gente já não conseguiu ter muito acesso a esses dados, assim, foram várias e várias e várias rodadas de conversa com as áreas específicas de gestão de dados para que a área de sustentabilidade conseguisse ter os dados. E mais complicado ainda que a gente conseguisse compartilhar isso com uma consultoria. Então, assim, acesso a dado, eu diria que foi o ponto principal, de maior desafio que a gente teve nesse processo. E aí você precisa começar a pensar de forma criativa como que você consegue ter minimamente acesso ao dado que seja factível fazer aquele exercício. Então, assim, como exemplo, para vocês, para essa parte de cálculo das emissões seguradas de auto, a gente teve que fazer todo um compilado de informações. Então, a gente buscou dados de veículos que eram similares, e fez quase que uma média. Então, um exemplo, sei lá, vou segurar um C3, vou fazer o cálculo de um C3. Então, eu pego todos os carros desse mesmo modelo, pego o valor do prêmio desse mesmo modelo e faço uma média, e assim a gente fez para todo o portfólio. Então, acho que assim, de fato, um dos maiores desafios foi a gente ter acesso ao dado e depois pensar como que a gente ia trabalhar esses dados. E aí, obviamente, eu acho que na última etapa aqui, que é a análise desses resultados, tudo bem, depois o que eu faço com isso, né? Aqui, coloquei só como referência o que a gente vem utilizando, não só do ponto de vista dessa primeira parte de análise, de cálculo e de análise de dados, mas principalmente quais são as possibilidades de estratégia, principalmente pensando em inovação de portfólio de produtos. E essa aqui é a maneira em que a gente vem trabalhando a questão e aqui está a estratégia de descarbonização, mas acho que eu diria que é mais estratégia de mudanças climáticas mesmo, porque essa primeira parte de governança tem obviamente, importante a gente olhar para a questão do risco, né? E aí aqui no risco é incorporar os riscos físicos, utilizando as projeções do IPCC, é uma conversa que vem acontecendo há alguns meses já aqui na Porto, de como a gente começa a utilizar cenários futuros, mas cenários baseados ali nas projeções do IPCC, em diferentes cenários, inclusive, né, de aumento de temperatura. E o segundo, que é garantir a resiliência operacional e fortalecer a gestão do nosso portfólio. E aí, como eu mencionei, o portfólio, acho que não só pensar numa inovação do portfólio incremental, mas principalmente numa inovação de portfólio um pouco mais disruptiva. E aqui a estratégia para oportunidade, né? Acho que mencionar mais uma vez como que eu posso olhar para o meu portfólio para, primeiro, oferecer o cuidado e proteção, pensando nas questões de mudanças climáticas, e aí eu acho que é uma gestão de risco, não só para a empresa, mas também para os nossos clientes, porque no final do dia é isso que a gente oferece para as pessoas, né, proteção. Então, como eu olho para as questões de mudanças climáticas, penso no meu portfólio para oferecer essas proteções, e com isso dar o apoio ao cliente com relação a uma economia de baixo carbono. Os desafios das nossas emissões financiadas, e aí que é um pouco do repeteco do que eu já falei, né? Ter disponibilidade e qualidade dos dados,
obviamente que uma das grandes vantagens de fazer parte do PCAF, e a gente, por enquanto, ainda não faz. Então, para fazer esse trabalho, a gente utilizou os dados que a própria Oi Carbon tem, então todos os fatores de emissão foram utilizados por eles, mas acho que é uma questão importante e relevante aqui. Acho que um ponto que eu sempre coloco, e a gente já conversou disso algumas vezes, né, Madalena, com relação à metodologia em desenvolvimento, e aqui eu falo não necessariamente da parte de emissões financiadas, mas principalmente para a parte de emissões seguradas, tanto para melhorar o meu cálculo e, portanto, melhorar a minha análise, mas quando eu penso no futuro e eu, de fato, gostaria de ter um portfólio que fosse, inclusive, incorporado produtos e soluções baseados na ciência, na natureza, mas como que a criação, né, e o incremento desse portfólio também pode ser refletido na minha mensuração da minha pegada de carbono, né? Se o meu objetivo é reduzir as minhas emissões seguradas, como que a partir do momento que eu mudo meu portfólio, isso vai ser refletido na metodologia. Então, acho que é um push novamente que eu coloco da necessidade que eu vejo da ampliação da lista de ativos que entra na metodologia. Uma outra questão que a gente também sente é o próprio viés regional, e eu entendo que novas metodologias têm uma curva de aprendizagem da gente trazer dados mais regionais. Eu acho que é um processo ainda que está acontecendo na metodologia da PCAF. E aí, no final das contas, é como eu mensuro e capto nas emissões financiadas esse impacto positivo desse meu portfólio. Acho que do que eu tenho de apresentação, o material é esse. Estou super disponível depois para as perguntas. Explorei mais a parte de emissões seguradas para aprender e escutar um pouco do Arthur, qual é a iniciativa, né, e quais são os cases aí do bebê. E, enfim, pronta para a próxima fase. Passo a palavra para você, Cíntia. Obrigada, Viviane. Muito bacana conhecer mais a fundo esse processo de vocês, porque toda a complexidade, né, que tem por trás disso, às vezes a gente só vê lá o relatório final, no escopo 1, escopo 2, escopo 3, mas tudo que tem por trás disso. E queria corroborar com você a fala do desafio dos dados. Aqui no setor bancário não é diferente, e eu tenho assim. Bato sempre nessa tecla da importância da gente trabalhar com dados de qualidade, porque, como você bem mostrou, a gente faz o inventário já pensando na estratégia de descarbonização, está relacionado com meta. Então, se eu tenho um inventário, eu estou olhando onde que está o meu maior impacto para trabalhar em cima daquilo, para redução do impacto, dos riscos. Se eu mexo no dado de entrada, qualquer um que seja, né? Seja o do meu cliente, ou o fator de emissão, ou se eu mudo ali da região, do regional para o global, enfim, isso dá um impacto no resultado final e isso pode atrapalhar até o atingimento das metas. Então, é super importante essa questão dos dados e a gente trabalhar junto enquanto setor financeiro mesmo, porque são quase os mesmos clientes para todo mundo. E a gente depende dos dados deles também. Então, espero que a gente esteja conseguindo furar a bolha para o pessoal se engajar e nos ajudar a trabalhar nesses dados de qualidade, porque vai fazer total diferença no final. Maravilha, obrigada, Viviane. Eu vou mapeando as perguntas aqui e lá no finalzinho a gente passa para vocês responderem também. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Daphne. É, deixa eu só. A Daphne já está. Daphne, fica à vontade para compartilhar a sua tela. A Daphne e o Arthur vão fazer as próximas apresentações, mas a gente começa com a Daphne aqui primeiro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, agradecer, como todos, a Ambima, a Febraban, a Senaseg, pelo convite e a gente poder mostrar assim, toda a jornada que a gente tem feito aqui na BB Asset e no Banco do Brasil. Antes de iniciar exatamente como tem sido feito, só dar uma contextualização para aqueles que não conhecem a BB Asset. A BB Asset é a subsidiária integral do Banco do Brasil. Nós temos uma governança independente do BB.
Por isso que a gente resolveu nessa fala trazer o BB da parte de banco tem feito e que a BB Asset na parte de gestão de investimento tem feito. A gente está nessa jornada climática e de mensuração já faz um tempo, falando de gestão de fundos de portfólio sustentáveis, já tem 20 anos aí de estrada, e a gente vem cada vez mais aprimorando nossos processos e nossos objetivos em relação ao investimento sustentável. Quando a gente está falando mesmo de cálculo, a gente começou as mensurações, na verdade, entre 2020 e 2021, que foi quando a gente iniciou o projeto de cálculo para os escopos 1 e 2, a partir de 2021, e iniciamos também em 2022 a parte de compensação dos nossos escopos 1 e 2. Só que a gente é uma gestora de fundos de investimento, uma gestora de ativos. Em si, nosso escopo 1 e 2, como foi falado pela Porto, é relativamente muito baixo. Então, a gente começou a pensar assim, vamos mensurar o nosso portfólio, como iremos mensurar o nosso portfólio e o que nós podemos fazer entendendo qual é a nossa pegada de carbono. Em 2021, na verdade, em 2023, iniciou-se um trabalho com outros investidores para a gente passear nessa jornada. Então, o que a gente faz aqui no BB Asset? Nós temos hoje aqui na casa mais de 1.200 fundos. Dentro desses 1.200 fundos, nós temos a maior gama de ativos possíveis. Então, nosso portfólio hoje está com mais de 1,7 trilhão, já passamos até, na verdade, disso. Temos mais de 400 empresas no portfólio, tá? Temos empresas sob renda fixa, temos diversos instrumentos, então a gente tem aqui na nossa característica ter no mesmo portfólio uma equity de uma mesma companhia e o debt, que é o crédito privado dessa companhia. Então, na hora de mensurar o cálculo, a gente também tem que fazer a diferenciação metodológica e fazer corretamente essa separação para chegar ao cálculo final. Temos muitas empresas de capital fechado, e isso é um grande desafio de dados, como foi falado aqui para a gente, só pelo tamanho e a diversidade de ativos, a mensuração, a captura desses dados foi, desde o início, uma jornada de entendimento, que é o mais importante, e também temos nossa posição em títulos soberanos é muito extensa. Então, isso também nos traz aí uma abrangência no nosso cálculo de carbono. A gente traz todas as informações vinculadas a clima dentro da gestão gerencial dos fundos, não só simplesmente da pegada de carbono, dos ativos, né, para a gente saber qual é a emissão de cada fundo de investimento. A gente consegue mensurar aqui na casa hoje qual é a emissão dos mais de 1.200 fundos que a gente tem sobre carbono. E também temos um trabalho relacionado ao risco climático físico de transição, que foi o tema do último workshop, então nem vou entrar muito nesse mérito, mas a gente também faz esse cálculo e traz dentro do portfólio de cada fundo aqui da gestora. Isso por si só já é um grande desafio, a gente falando sobre a qualidade dos dados que a gente pode a gente necessita capturar para fazer o cálculo. Então, como é que, dentro desses desafios, a empresa fechada hoje, né, majoritariamente, não faz o cálculo ainda das suas emissões. Então, como a Madalena falou, aqui a gente tem utilizado fator por emissão. O fator por emissão que a gente utiliza dentro do setor econômico, a gente utiliza a base do CNAE, tá? Que para aqueles que não... que é a base de setor do governo federal oficial. Então, a gente faz essa segregação pelo CNAE. Aqui temos mais um desafio, porque dentro da própria base do PICAF, de fatores de emissão, existe uma discussão entre a tropicalização deste fator. Então, isso também foi um ponto que a gente teve que discutir aqui na casa, com a Porto. A gente também chegou a contratar uma consultoria junto com o BB
E nessa consultoria a gente teve alguns entendimentos sobre como utilizar esse fator e qual fator utilizar para o cálculo do nosso portfólio. Outro fato, pela dificuldade, de desafio aqui para a gente, é que nosso portfólio é muito extenso, mesmo as empresas abertas, listadas, que relatam, né, e publicam as suas emissões, há uma demora no reporte e não há uma padronização, um prazo para elas publicarem o seu relatório de sustentabilidade, onde geralmente vem até então, porque já tem nova regulamentação que vai meio que padronizar isso até 2026, a partir de 2026, mas então não tem uma divergência de prazo. Então, se eu começar a calcular minha pegada de carbono, minhas emissões financiadas, antes do segundo semestre, vou ter uma qualidade de dados pior, porque aqui a gente dá preferência a utilizar o dado reportado para melhorar a qualidade do nosso cálculo. Então, a gente normalmente inicia o nosso processo a partir do segundo semestre. Nesse momento que a gente está falando, a gente está ainda capturando dados de 2024 das empresas. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui relativo a nossas emissões financiadas são relativas a 2023. E mesmo a gente deixando para o segundo semestre, o que a gente já tem percebido esse ano, já estamos em meados de agosto, vários dados não conseguimos ainda capturar, mesmo por forma automatizada. O que a gente faz aqui é uma captura inicial automatizada, e a gente vê que os provedores, eles ainda não subiram, não carregaram os sistemas, por mais que a gente demande para eles fazerem. E você tem que entrar relatório a relatório no portfólio, que vai mais de 400 empresas, é muito complicado. E demora, né? Demanda o capital, um esforço bem elevado. E a inconsistência de dados, que também já foi falada, e principalmente quando a gente está falando em automatização de captura de dados. O que acontece? Que nós já percebemos aqui que quando a gente vai capturar vários provedores, eles, principalmente empresas que são holdings, e também que têm matrizes internacionais e nacionais, geralmente vem o dado do conglomerado, da holding, e não daquela unidade específica no qual tem o investimento. Então, a gente tem que fazer ainda, após uma captura automatizada de dados, fazer um pente fino, digamos assim, para verificar esses outliers que a gente verificou, que a primeira vez que a gente automatizou esse processo, a gente tomou um susto quando veio o número, falou, não, tem alguma coisa muito errada. Foi quando a gente descobriu que muitos provedores, eles têm colocado as emissões das holdings, e não da própria empresa em si. Então, a gente tem que ir lá manualmente fazer essa busca, essa correção, essa verificação do dado. A gente sempre está buscando melhor qualidade de dado, até dentro da própria metodologia do PICAF. Então, aqui a gente tem usado capturas automatizadas, o fator, como eu já expliquei para vocês. A gente, após esse cálculo, a gente consegue capturar a emissão e a intensidade carbônica, que a intensidade é a emissão por milhão investido, tá? Então, a gente consegue chegar em cada emissão, milhão investido, quanto que aquilo gera de intensidade carbônica. Então, a gente faz por ativo e também a gente faz por setor. Por que a gente faz essa diferenciação, essa média por setor também? Para a gente saber quais setores que são mais importantes para a gente focar numa estratégia de descarbonização, se for o caso, ou numa estratégia de engajamento, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que a BB Asset tem utilizado. A gente também vê diretamente, individualmente, quais são os nossos maiores emissores e a análise histórica das nossas emissões, que a gente começou a fazer em 2021. Então, trazendo aqui para vocês o dado de 2023, e como eu falei, a gente está no processo de captura dos dados de 2024, nossa qualidade de dados, como a Madalena falou, foi 2.3, numa range de 1 a 5, isso por conta desse trabalho
de dar preferência e ir dentro da fonte de emissão primária reportada pela companhia. Por mais que a gente tente automatizar, ainda tem esse trabalho manual que necessita ser feito e é um desafio. Vou falar para vocês que a jornada, ela não é fácil, mas não é impossível de ser feita. A gente tem aqui um trabalho forte de estar sempre reportando e sendo mais claro para os nossos investidores. Então, dentro do portfólio da BB Asset, fechando 2023, a gente tem umas coisas interessantes, então, quando a gente vai fazer análise das emissões, para fazer um trabalho melhor da jornada de descarbonização. Nominalmente, a maior parte dos nossos portfólios vinculados a equity e crédito privado vem de instituições financeiras, representam mais de 60% do nosso portfólio. Agora, se a gente for olhar a intensidade carbônica desse segmento, ela é uma das mais baixas e tem menor representatividade dentro do portfólio. Então, são empresas que, possivelmente, a gente não precisa, neste momento, dedicar tanto esforço de um engajamento climático específico. Agora, se eu pego a indústrias, o segmento de indústria de transformação, indústria extrativista, já é o oposto. Representa baixo no meu portfólio, tem realmente uma baixa percentual nominal, mas empresas que têm maior intensidade carbônica. Então, hoje, eu não trouxe aqui, mas uma empresa que representa maior intensidade carbônica no meu portfólio é uma empresa de mineração. Então, a gente sabe que essa empresa tem que estar no foco de uma aproximação, de um engajamento mais dedicado relacionado a mudanças climáticas e à redução e à descarbonização das suas atividades. A gente faz aqui esse acompanhamento, como eu falei, varia ano a ano a intensidade. A gente não trabalha aqui na BB Asset hoje com metas específicas de intensidade carbônica, mas trabalha com engajamento. Hoje, na BB Asset, está na estratégia corporativa, justamente a gente está se engajando cada vez mais com as companhias para estimulá-las a fazer um processo de redução de suas emissões, direcionamento às mudanças climáticas e outros fatores além desses também, tá? Então, a gente tem visto uma tendência de queda do nosso portfólio. Importante eu falar que, como eu comentei, que a gente iniciou esse processo lá em 2020 e 2021, e no começo a gente calculava só para equity, só para empresas, né, empresas listadas. E fomos evoluindo, fomos aprendendo, conversando muito com o PICAF, contratamos a consultoria, tivemos também um apoio, quando fizemos o nosso primeiro cálculo do time dos investidores pelo clima. E a partir de 2020, a gente passou para outros ativos, depois fomos só para debêntures e ampliamos de debêntures para outros instrumentos de dívida, porque fazer essa consolidação para o cálculo demanda realmente uma capacidade, um deep dive mais profundo. Então, a gente tem feito essa evolução e acompanhado. Como eu comentei, a gente hoje não temos meta específica para redução das nossas emissões, mas temos metas de engajamento para a descarbonização. Fazemos parte, acreditamos assim realmente, institucionalmente, que estar junto às companhias investidas causa um efeito de tração maior do que simplesmente colocar uma meta. Então, temos conversado muito com companhias investidas, não só por meio de engajamentos coletivos, a gente, como somos signatários do PRI, participamos do Climate Action 100+, que é um engajamento justamente com foco em descarbonização das companhias investidas, junto com outros investidores internacionais, institucionais, e com realmente representatividade dentro dessas empresas. Somos líderes de alguns engajamentos e colaborativos de outros. Também fazemos parte do engajamento Spring, que não é voltado especificamente para descarbonização, é voltado mais para a natureza, mas que a descarbonização faz parte desse processo. Mas, independente do engajamento coletivo, a gente tem feito com bastante sucesso uma forma de engajamento para tentar colaborar com as empresas
aprimorar esse processo de descarbonização, temos feito eventos de mesas redondas voltadas para mudanças climáticas. Então, juntamos dentro de uma mesma mesa de discussão empresas de segmentos diferentes, empresas com setores muitas vezes complementares, para discutir quais são os seus maiores desafios dentro do processo de descarbonização. Esse ano já fizemos 2 eventos dessa natureza, no passado que iniciamos com um, e sim, as empresas têm saído falando que tem agregado muito na sua forma de pensar e na forma de ver possíveis soluções para uma melhoria do seu processo de descarbonização. Então, a BB Asset tem feito essa trajetória, eu acho que já dei meu tempinho aqui, para não levar puxão de orelha. Toda a forma, toda a metodologia que a gente utiliza, tanto para o cálculo climático, do risco climático, quanto da pegada de carbono, e todas as nossas linhas de emissões estão disponíveis no relatório climático da BB Asset, que está lá no site, na abinha sustentabilidade. Aí é só vocês ir lá, que vocês vão ter tudo mais detalhadinho. Cíntia, muito obrigada. Acho que eu estou para não receber puxão de orelha. Muito obrigada, Daphne. Não vai receber puxão de orelha porque a apresentação estava ótima, então vale a pena passar uns minutinhos, não tem problema. A gente agrupa aqui nas perguntas depois e vai dar tudo certo. Antes de passar para o Arthur, acho que eu queria fazer 2 comentários também para levar puxão de orelha junto com você, para usar o tempo. Mas acho que essa questão dos desafios que você trouxe é super importante deixar isso claro para o pessoal que não é fácil, né? Vocês têm mais de 400 clientes, mais de 1 trilhão investido, mas eu, como uma pessoa otimista, gostaria de dizer também que a gente vê a evolução, né, desses dados, dos inventários, cada ano que passa, isso está ficando cada vez melhor. E aí, pegando o ponto que você trouxe do engajamento, que é um trabalho super importante. Antes da meta, porque bancos, gestoras, seguradoras, se os nossos clientes não forem net zero, não tiverem engajados, a gente também não vai conseguir alcançar, porque a gente depende dessa integração dos dados. Então, acho que antes de estabelecer qualquer meta, a gente precisa entender o momento do nosso cliente, as maturidades, e é uma jornada longa, até por conta dessa complexidade toda que você mostrou. Então, E total podendo sentido. complementar, Cíntia, não é só relacionado a um produto, relacionado a toda a estrutura, todo o ambiente de negócio que a gente está inserido. Exato. Exato, é isso mesmo. Maravilha, Daphne. Eu vou passar para o Arthur, porque se deixar a gente fica falando aqui um monte de coisa também para complementar. Arthur, por favor, fica à vontade para se apresentar e compartilhar sua tela. Bom dia, pessoal. Só colocar aqui no modo apresentação. Acho que já foi. Sou Arthur Ferreira, represento o Banco do Brasil aqui pela unidade ASG, a gente fica em Brasília, né, responsável por toda a atuação e sustentabilidade do Banco do Brasil SA, né, então é legal vir trazer essa visão de complementariedade do que a BB Asset falou agora, a Daphne explicou muito bem. Queria agradecer, né, primeiramente, Febraban, Ambima, CNSEG, pela oportunidade de trazer toda essa nossa atuação em descarbonização. A minha ideia é trazer um pouco aqui complementar, né, aquilo que já foi falado, assim, só para demonstrar um pouco aí da nossa caminhada em sustentabilidade aí de mais de 40 anos, né, vou destacar aqui 2 passos importantes aqui, que são ali em 21, quando a gente faz a assinatura da Task Force, TCFD, para Climate Financial Disclosure, né, e muda um pouco aqui dentro do banco essa visão sobre as questões da descarbonização, principalmente da mensuração, e a assinatura do Business Ambition, para 1,5 grau, que é a nossa iniciativa de se tornar net zero até 2050. E aí são vários itens, né, várias entregas que foram acontecendo ao longo do tempo que estão relacionadas, mas a mais atual aqui, né, está embaixo aqui, dentro dos índices e ratings que a gente participa aqui, rankings, né, a gente conseguiu obter a nota A do CDP aí no ano referente a 24, que é algo novo que a gente não tinha, e acho que vem muito dessa atuação, assim, a gente já comentou agora sobre essa crescente, né, essa melhoria que a gente tem
desses processos ao longo dos anos. Antes de entrar um pouco de fato na mensuração, eu queria só passar, né, um pouco de informação sobre como a gente iniciou essa nossa caminhada, tá? Antes de entrar de fato na mensuração e na descarbonização de fato, a gente teve uma preocupação em entender um pouco melhor o portfólio dentro do Banco do Brasil. O portfólio total é um portfólio trilionário, né, 1,3 trilhão, mas a gente entendia que existia uma parte desse portfólio que ela tinha, de alguma forma, algum tipo de adicionalidade, seja social, ambiental ou, de fato, climática. A gente criou dentro do banco esse recorte, onde a gente tem cerca de 390 bilhões de carteira, que é a nossa carteira de negócio sustentável, que, de alguma forma, ela pode contribuir com essa questão climática, com essa questão de descarbonização. E aí a gente começa a entender um pouco melhor, né, o funcionamento dessa carteira, a adicionalidade e tal, e tudo mais. Para alimentar essa carteira, né, a gente tem aqui dentro como uma estratégia fazer captações específicas, então a gente não tinha essa uma oportunidade que veio em função, né, de entender um pouco melhor essas questões climáticas. Hoje a gente tem um portfólio de captação específica aqui não é só climática, mas de certa forma ela vai acabar conversando, hoje de 35 bi, tá? Então esse é o portfólio que vai alimentar toda aquela carteira específica que vai me ajudar nesse processo de descarbonização. Adicionalmente, né, assim, a gente tem uma estratégia dentro do banco focada no mercado de carbono, que ela é dividida em 3 grandes frentes. Eu vou auxiliar ali os meus clientes no desenvolvimento de projetos de carbono, a assessoria e consultoria para a descarbonização, que ela é super importante. Depois, lá na frente, eu explico um pouco mais como ela está nos ajudando nesse processo, e a própria comercialização de créditos de carbono. Então, isso corre em paralelo, isso acontece em paralelo aqui para a gente dentro do banco, junto com essa ação, com essa atuação em descarbonização. Hoje a gente já atingiu aí um volume de 762 mil hectares preservados, 26 projetos de carbono já desenvolvido, né, o banco auxiliando os clientes a desenvolver projetos de carbono, e cerca de 3,2 milhões de créditos de carbono a serem gerados anualmente. Entrando de fato, tá, no processo de mensuração, eu acho que aqui foi bem interessante, porque tanto a Vivi, né, quanto a Daphne trouxeram os principais desafios dentro do processo de mensuração. Primeiro de todos, né, assim, eu considero a mesma situação, o acesso a dados, apesar da gente ter esse controle da carteira e fazer todo essa gestão financeira do portfólio, acessar esses dados específicos, né, de forma automatizada. Acho que essa é uma parte importante também, conseguir fazer isso de forma automatizada, talvez seja aqui um dos principais desafios. E lembrando que a gente vai ter dentro desse processo de mensuração dados que são internos, né, dados que vêm já das bases de dados do Banco do Brasil, e tem dados que a gente tem que buscar fora, por exemplo, os dados, né, das empresas listadas, dados de endividamento, dados de EVIC, que a gente busca em bases externas, e os próprios inventários de emissões das empresas. Uma boa parte está no registro público de emissões, mas eu tenho empresas que divulgam de alguma outra forma, dentro do grupo, dentro do conglomerado, tal. Então, esses são os grandes desafios. O que a gente fez aqui dentro do banco para poder ajudar? A gente fez no primeiro recorte, né? Essa tela que eu estou trazendo, ela é específica da categoria empréstimos corporativos, tá, do Business Loan. Então, a gente fez um primeiro recorte com empresas com faturamento acima de 200 milhões de reais. Por quê? Porque aí eu conseguiria ter uma quantidade maior de empresas com inventários publicados e uma quantidade maior de informação disponível, né? Foi exatamente o que a Daphne trouxe ali como desafio, são as empresas de capital fechado. Se eu não tiver essa informação dentro do sistema do banco, ou ela não tiver publicada em um site institucional, fica bem difícil de conseguir apurar. Então, a gente tem esse primeiro painel, tá, de mensuração, onde a gente vai trazer ali uma visão das emissões absoluta, intensidade, uma divisão por setor, a qualidade de dados ali, super importante, a Daphne comentou, né, estava na explicação da Madalena do PCAF também, a gente atingiu ali uma qualidade média de 2,2, que é um dos focos que a gente tem aqui também, e essa divisão setorial que eu acho super importante. Falando um pouco, né, sobre os compromissos, como eu comentei lá, né, o nosso compromisso de se tornar net zero, ele vem ali através do Business Ambition, mas a gente tem uma meta publicada de redução de 25%
da intensidade, né, das emissões dessa carteira ao longo de 10 anos, com o ano base de 2021. Então, se você olhar aqui o resultado por ano, 21, 23 a 24, existe uma redução, mas ela ainda não é no nível que a gente espera. Então, isso demonstra que eu preciso, né, aumentar e melhorar aqui a minha estratégia de descarbonização. E para isso eu tenho feito, né, tenho seguido com algumas iniciativas. Uma delas, a gente fez adesão agora ao PCAF, né, de fato se tornou membro do PCAF em 2025, justamente para poder ter acesso a esses debates de metodologia, né, participar dos conselhos, super importante, acesso ao banco de dados dos fatores de emissão, que aí, a partir desse acesso aos fatores mais amplos, eu vou conseguir também ampliar a minha carteira, e eu não vou trabalhar mais só com aquelas empresas que têm o seu registro, o seu inventário publicado no registro público de emissões, né, vou ter uma visão um pouco mais ampla, então foi super importante para a gente, e a discussão mesmo da metodologia, né, a Vivi trouxe muito isso, como que as iniciativas que eu venho falando, né, que eu venho tratando aqui, elas vão sensibilizar na minha mensuração de fato, né, quando eu fizer ali a minha publicação geral, né, do escopo, da categoria 15 do escopo 3, como que isso vai estar de fato sensibilizado. Então, um grande ganho para a gente aqui para evoluir com essa mensuração. Um outro desafio do nosso portfólio, né, da característica do Banco do Brasil, a questão do agro. A gente tinha uma dificuldade tanto em fatores de emissão quanto cenários de descarbonização por agro. E aí, através da FGV Agro, esse estudo foi conduzido com diversos bancos que têm a carteira agro, a gente conseguiu, pelo menos para 3 culturas, né, soja, milho e pecuária de corte, criar fatores de emissão tropicalizados e estabelecer curvas, né, de cenários de descarbonização. Então, hoje, esse estudo é a principal iniciativa que a gente tem para o agro. No passado, a gente já fez algumas projeções de emissões, mas, assim como a Daphne comentou, os números, se você não tiver fatores tropicalizados, cenários tropicalizados, os números ficam altíssimos, né, e não tem como a gente seguir com o que está lá. Então, isso é importante para a gente poder conseguir evoluir para a mensuração de emissões de gás de efeito estufa do agro, especificamente. E, voltando um pouco na categoria empréstimos corporativos, né, esse aqui é um exemplo da Petrobras, hoje está ali entre os nossos maiores emissores, né, então eu cheguei num momento que ficaria difícil eu seguir com alguma meta de descarbonização e continuar emprestando para setores de óleo e gás. Então a gente conseguiu, de certa forma, prestar essa assessoria de descarbonização em conjunto com a Petrobras para poder fazer uma reclassificação dessas operações para que elas fossem vinculadas a compromissos de transição energética, preservação de biodiversidade e redução de emissões de GE de fato. Tá? Então, a partir daí, eu tenho, de certa forma, eu vou contribuir para a redução da própria Petrobras, tá? Eu continuo financiando, existe a possibilidade de eu continuar financiando e faço uma espécie de reclassificação dessa operação. Esse documento ele vai ser publicado logo em breve, né? Mas ele vai trazer ele de certa forma, ele ficou como um Sustainability Linked Loan, né? Um empréstimo vinculado a metas ESG. Aqui estão alguns tipos, são os exemplos das metas de descarbonização que a gente colocou. Mas a Vivi trouxe muito bem isso ali dentro dos desafios, né? Como que tudo isso que a gente vai fazer nessa reclassificação das operações, ela vai sensibilizar naquela minha mensuração dos empréstimos corporativos, tá? Então, acho que é uma forma, assim, buscando aqui, pensando um pouco como agregar, tá? Assim, a gente corrobora com aquilo que já foi comentado pelos colegas, mas o ideal é que a gente busque uma forma, né, de ampliar essa atuação, que não seja simplesmente um desinvestimento, né, igual a gente já viu por aí em algumas sugestões, né, da própria Science Based Target Initiative. Ela, em algumas diretrizes, ela indica que a gente faça um desinvestimento em óleo e gás, e a gente sabe que a realidade no país aqui é bem difícil para poder conseguir fazer esse desinvestimento. E, por fim, só para poder comentar um outro caso que também vem dentro desse assessoria de descarbonização, o caso da Veracel, onde a gente conseguiu também, da mesma forma, conectar, né, uma empresa que já tem uma atuação já positiva, né, assim, ela já tem ali dentro da sua atividade um viés de remoção, e assim, a gente conseguiu conectar o financiamento direto com essa atividade, já
trazendo manejo florestal, substituição de combustíveis, né, a própria bioeconomia, a restauração ambiental, justamente para poder trazer esse impacto ali, né, positivo, né, como que eu consigo reduzir as emissões e continuar emprestando, sempre focado aqui na intensidade. Mas era essa, só queria passar rapidamente, assim, a visão aqui é mais para trazer umas oportunidades de descarbonização mesmo, focado um pouco mais na estratégia, né, assim, como eu disse, sobre as dificuldades, a Cíntia comentou que é bom a gente deixar bem claro isso, assim, a gente corrobora com o que já foi falado, né, o desafio da obtenção dos dados, eu acho que esse é um dos pontos principais aqui, principalmente para aquelas empresas de capital fechado, que não tem nenhum tipo de publicação em site institucional, a gente não consegue né, obter essa informação, seja ali do endividamento, seja ali do capital social, do EVIC, como também não vai possuir, então isso é um dos desafios, e aquelas empresas que não têm os seus inventários publicados, tá? Então, são as mesmas dificuldades, a gente colocou assim, eu acho que a gente precisa começar, né, a dica que, se eu puder colocar, não é uma dica, assim, para quem está assistindo a gente, começar por uma pequena parte, que foi o que a gente fez ali, buscar dentro, entender o portfólio, buscar dentro do portfólio onde a gente tem dados com mais confiabilidade, né, dados que são ali mais de fácil apuração, e a partir desse aprendizado, seguindo, claro, né, toda a metodologia ali do PCAF, a partir desse aprendizado e evoluir no portfólio, tá? Mas era essa, sim, era mesmo só para complementar um pouco do que a Daphne já trouxe aqui sobre o nosso portfólio aqui no Banco do Brasil. Volto para você, Cíntia, obrigado. Obrigada, Arthur. Excelente apresentação. Eu gostei muito que você trouxe o exemplo da Petrobras nessa parte do engajamento, da estratégia de descarbonização, porque eu concordo 100% com o que você falou. A nossa realidade brasileira é diferente, então a gente não pode simplesmente parar de investir em determinados setores. Tem que ser uma jornada de longo prazo, tem que ter um olhar mais cuidadoso para tudo isso. Então, eu gostei que você trouxe esse exemplo, porque mostra exatamente isso. A gente fala muito aqui, né, na Febraban, você sabe, todas as iniciativas que a gente faz olhando para essa questão de riscos socioambientais, mudanças climáticas, sustentabilidade em geral, pensando em como que a gente traz o cliente junto. A gente não quer deixar ninguém para trás, a gente quer que a economia como um todo se transforme. E a nossa realidade brasileira exige isso mesmo. Então, diversas metodologias que temos por aí, às vezes é um pouquinho mais radical no sentido de desinvestimento em certos setores, mas eu acho importante a gente trazer isso para o público também, para saber que tem caminhos, né? Que não precisa virar a página, que a transição não vai ser do dia para a noite. A gente precisa ir com mais calma nesse processo. Muito legal, Perfeito. pessoal. Excelentes as apresentações. Gostei das 4, aprendi bastante com vocês. Tenho certeza que o público também. Antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu vou dar 3 recadinhos muito rápidos aqui. Primeiro, né? Em teoria, a gente tem 3 minutinhos para terminar. A previsão é sempre até 11h30, mas a gente deixa na agenda uma gordurinha de tempo justamente para não precisar fazer as perguntas correndo, para que a gente consiga explorar com calma. Então, quem puder, fiquem com a gente aqui nos próximos minutos, que a gente já vai passar pelas perguntas. E eu gostaria de pedir para vocês participarem da nossa pesquisa de satisfação. O link está aí no chat. É muito importante para a gente saber o que está dando certo, o que a gente pode melhorar. A gente ainda tem mais 2 workshops pela frente, então que vocês puderem dar de sugestões de melhorias, vão ser muito bem-vindos. A gente vai tentar absorver por aqui. E já aproveito para falar do próximo workshop, que é no dia 10 de setembro. O link de inscrição também já está disponível. A gente vai fazer as comunicações para facilitar. E o tema vai ser governança para tomada de decisão. Então, já deixem aí na agenda de vocês para participar com a gente. Agora, indo para as perguntas, principalmente para a Madalena, que eu acho, assim, na minha visão, as perguntas foram chegando enquanto ela estava apresentando mais ali no começo, mas eu acho que algumas até foram respondidas de certa forma, conforme o pessoal foi apresentando os casos, dando os exemplos, mas eu vou entrar aqui nas perguntinhas que eu acho que sempre vale a pena, né, detalhar. Madalena, a primeira pergunta é com relação à questão do escopo 2. A Jéssica pergunta aqui se muitas companhias reportam o escopo 2 com base em localização e com base na escolha de compra.
e muitas vezes essa escolha de compra é zero, né? Vem zerado ali no inventário por conta das compensações e depende do processo da empresa. Então, ela pergunta assim: qual dado devemos usar para calcular as emissões financiadas? Escopo 2 com base em localização ou com base em escolha de compra? Eu acho ótima pergunta e uma que recebemos várias vezes. Dentro da PICAF, nós não temos uma recomendação, não dizemos que é utilizar uma ou outra. A única coisa que nós pedimos é transparência e quando fazem o report, dizer utilizei com base em localização ou com base na compra. E eu acho que acaba um bocadinho a instituição entender, primeiro, também se calhar ver um bocadinho o reporte dos outros, que tipo de emissões é que costumam ser incluídas. Eu de memória não sei especificamente no Brasil qual costuma ser incluída. E ver também a divulgação da empresa. Claro que argumentos para cada um, né? Base, eu acho que a localização acaba por ser mais comparável, mais consistente, mas claro, base em compra reflete um bocadinho mais esses esforços da empresa, contratos de energia renovável, etc., e esses esforços de descarbonização. Por isso, nós na PICAF não dizemos um ou outro, a empresa pode ter essa discussão internamente e decidir qual utilizar e apenas ser transparente na qual for escolhida. Perfeito. A próxima pergunta também para você, Madalena. Todas essas dúvidas, né, do que a gente considera. Então, Aroni pergunta assim: quando uma empresa ou produção rural, por exemplo, possui suas próprias emissões já calculadas e publicadas utilizando o framework internacional e auditado na metodologia do PICAF, também está previsto que o banco ou seguradora acate as emissões relatadas pelo cliente, em vez de usar os fatores globais e números globais de emissões do setor. Não sei se ficou claro, eu posso falar mais devagarzinho também. Sim, pelo que eu entendo, está a perguntar se deve ser utilizadas as emissões reportadas do cliente versus os fatores de emissão, certo? Sim, Eu acho que, sim, do lado da PICAF, a preferência é sempre utilizar as emissões reportadas do cliente. É quando eu mostrei aquela lista, o score mais alto, né? A qualidade mais alta de dados seria reportadas e auditadas do cliente. Por isso, se disponível, sempre utilizar esse tipo de informação e se não houver, então aí é que usamos os fatores de emissão e usamos estimativas. sim. Tem tudo isso, o que a gente foi falando, por isso que eu até comentei que acho que algumas foram respondidas, porque tem tudo essa questão da qualidade do dado, qual que você vai usar, como que você vai escolher, que acho que nos exemplos do pessoal passou um pouquinho por isso. E tem uma aqui que eu acho boa, porque ela parece que é óbvia, direta, fácil assim de entender, mas não. Então eu acho legal esclarecer para o pessoal. A Natália pergunta, Madalena parabeniza também. E consideramos o escopo 3 das empresas financiadas ou seguradas, bem direto, assim. Aqui eu acho que depende de caso a caso, porque quando olhamos para o standard da PICAF e a metodologia, certas classes de ativos, por exemplo, ações listadas e títulos corporativos, o requisito é a partir de 2025, ou seja, agora já é aplicável, incluir escopo 1, 2 e 3 do cliente. Por isso já incluir todas as emissões. Para outras classes de ativos, temos a noção que esse tipo de informação é muito mais difícil de obter. Por exemplo, hipotéticas, o requisito é dar o escopo 1 e 2, quando calculo as minhas emissões financiadas, e se tiver acesso a essa informação, posso utilizar o escopo 3, é mais difícil, mas não é necessário. Por isso depende de caso a caso, né? A recomendação seria ler o standard e as classes de ativos que são relevantes para a instituição, porque eu acho que está bastante claro pela linguagem, nós dizemos o shall e o should, né? Shall tem que incluir essas emissões, should pode incluir. Por isso, sim, depende um bocadinho dessa inclusão. Maravilha. Tem outra aqui que eu acho que passa um pouquinho por essa questão da escolha do que utilizar, é a pergunta da Fernanda. A respeito das emissões de GE, gases de efeito estufa, reportadas pelas empresas,
Seria um dado público? Se não, é possível consultar essa base de emissões médias por tipo de atividade comercial em algum lugar para efetuar esse cálculo? É boa. Uhum. Sim, eu diria que a maioria dos casos é uma divulgação pública, né, nos relatórios anuais ou de sustentabilidade que a empresa divulga as emissões, ou por exemplo com o CDP, né, nestas bases de dados divulgam a informação. Eu acho que se calhar também é possível por discussões internas obter essa informação, né? Eu diria que se calhar há muitas empresas que fazem a medição, mas não divulgam publicamente, e ter essa conversa interna com os meus clientes, se calhar há a possibilidade de ter acesso à informação, mas na maioria dos casos eu diria pública. Um, em termos da base de dados para obter essa informação, por exemplo, a PICAF Database que eu falei, nós temos estes outros fatores todos de emissão, mas é tudo baseado em informação pública e em fontes públicas. Nós, claro que fazemos um bocadinho de tratamento dos dados e análise, mas a informação também é pública. Por exemplo, fatores económicos, que foi perguntado especificamente, nós usamos a Exiobase, que é uma fonte pública, qualquer pessoa pode aceder e utilizar os fatores de emissão. Por isso, sim, nós temos a nossa database baseada em fontes públicas. Maravilha, Madalena. A gente passamos aqui 5 minutinhos, vou pedir ajuda para os meus colegas organizadores. Será que a gente pode fazer uma última perguntinha aqui? Ou melhor já encerrar? O que vocês sugerem, Amanda? Vamos lá para a última, então, Cíntia. Tá, para a última que foi chegando aqui no chat, eu fui ficando de olho enquanto você estava comentando. Mas eu vou pegar aqui a pergunta do Afonso, que ele faz para a Daphne, porque aí a gente muda também um pouquinho. Daphne, ele fala dos desafios e pergunta quais iniciativas de automações vocês já identificaram que permite a consolidação desses dados sem que a qualidade se reduza tanto. Assim, a busca automatizada dentro dos provedores ou por IA dentro dos relatórios é uma possibilidade. O que a gente verificou, usando os provedores disponíveis, a gente tem aqui 2 provedores contratados, os 2 maiores, que o mercado financeiro utiliza, e a gente, dentro dessa automatização, a gente verificou esses outliers na captura, somente empresas de holding, como eu comentei. Mas ferramentas de IA que buscam diretamente nos relatórios verificamos também algumas empresas, alguns provedores que têm feito um bom trabalho em relação a isso. Nós ainda não estamos utilizando a IA para essa captura. Pode ser uma solução futura dentro dos próprios reportes. Tivemos recentemente até uma experiência fazendo um teste, utilizando a inteligência artificial, só que aí verificamos ainda possíveis melhorias que o olhar manual, o olhar humano ainda conseguiu separar um pouco. Mas são ferramentas. A busca automatizada, a utilização de IA, eu acho que vai ser realmente a solução. Mas até antes ainda da solução ficar mais robusta, as empresas têm que reportar mais. E aí as empresas reportando vai possibilitar novas ferramentas. Perfeito, Daphne, obrigada. Pessoal, foram chegando outras perguntinhas aqui, bem para o lado mais técnico mesmo, que mostra, né, que esse assunto a gente ainda tem bastante coisa para discutir, para evoluir. A gente já começa a pensar aqui nos próximos workshops como endereçar também. Aqui do lado da Febraban, o pessoal perguntou sobre as iniciativas. A gente tem um grupo de trabalho que trata especificamente sobre isso, interage com o PICAF também. A gente está tentando criar uma base de dados setorial para os nossos associados, para que todo mundo tenha acesso, né? Não só quem já está mais maduro, mas as instituições menores também, uma ferramenta de cálculo e uma trilha de capacitação específica nesse tema. Acho legal comentar porque tem bastante banco participando e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar para a gente aprofundar nesse tema. E a gente sempre engaja também, tanto com o PCAF como com a Ambima e CNSEG, para ter essa discussão de forma setorial. O tempo todo a gente está pensando formas de atuação conjunta
para o setor como um todo. Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês que puderam estar com a gente essa manhã e principalmente um agradecimento especial para os nossos palestrantes de hoje. As apresentações foram excelentes, pessoal. Parabéns e muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a vocês, até a Obrigada, próxima, gente. gente. Bom dia.